Bom dia, meu nome é Valdemir Mota de Menezes, o escriba. Eu gostaria de falar a respeito da humanidade, né? Como a sociedade defende os criminosos. Tudo pelo bem dos criminosos. As vítimas são assassinadas aí no mundo inteiro. Só resta as famílias chorarem. Mas os legisladores estão preocupados com a condição do preso, do criminoso. Se ele for pego, ele tem que ser bem tratado. Quando a justiça, que o símbolo é a balança, é a medida do seu crime e a medida da sua punição, de maneira que nada mais justo do que o olho por olho, dente por dente, vida pela vida, queimadura por queimadura, diz a lei de Deus no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Isso é equidade, é igualdade. A medida do crime é a medida da punição. Não existe nada mais justo que isso. Mas a nossa sociedade não. O cara mata e na maioria dos países hoje fica alguns aninhos preso e está livre. Agora, aqui o Brasil é um país de palhaço, de canalha. Isso aqui não tem mais jeito. A imoralidade tomou conta, mesmo com um grande número de evangélicos, tendo tapado no meio do povo de Deus. É impressionante. Confessa a Deus e com as atitudes adora o demônio. Agora também o resto do mundo não está diferente, né? A Itália, esses dias, estamos em novembro de 2014, a Itália esses dias deu uma demonstração à justiça italiana do que a sociedade humana acha dos criminosos, né? Bem diferente da palavra de Deus. Em Jó 8,3 diz: porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Deus, é como se diz, né? Nesse ponto, o povo simples sem razão. A justiça vem de Deus. A minha justiça vem de Deus. Quem vai me fazer justiça é Deus. O pobre, não tendo acesso muitas das vezes a bons advogados, a todos os viés dos recursos, eles muitas vezes só têm Deus para confiar. Isso é bom, porque Deus não perverte a justiça. Agora vamos falar de Henrique Pizzolatto, né? O ex-presidente do Banco do Brasil, fazia parte do esquema do mensalão, aquele sistema, aquela máfia do PT para governar o Brasil, o Partido das Trevas, também chamado Partido dos Trabalhadores. Tinha todo um esquema de desvio de verba para pagar propina, para se votarem os projetos do governo, aquela maneira democrática de se governar, né? Principalmente no Brasil a gente vê bastante isso aí. Mas eu achei interessante que Henrique Pizzolatto ele fugiu para a Itália, ele tem dupla cidadania brasileira, cidadania italiana. E lá na Itália ele foi preso por falsidade ideológica, estava usando o documento do irmão morto há não sei quantos anos. É impressionante, né? As pessoas, falta de caráter faz cada coisa, meu Deus. Usa os mortos mesmo. Bom, resumo, Pizzolatto estava preso, estava para ser extraditado para o Brasil, mas como tinha cidadania italiana, estava pretendendo ficar pela Itália. O advogado dele estava pleiteando para que ele não fosse extraditado e finalmente saiu a sentença agora em novembro de 2014. Saiu a sentença, ele foi posto em liberdade lá na Itália, mas o interessante foi a sentença do juiz. Não vamos mandar ele para o Brasil, não. Ele fez parte de um esquema corrupto que prejudicou o Brasil, uma nação gigante de 200 milhões, mas não tem importância. Isso é irrelevante, 200 milhões. O importante, disse o juiz, né? Em outras palavras, traduzindo o que o juiz diz, eu não vou mandar o Pizzolatto para o Brasil porque
As condições dos presídios no Brasil não são decentes para um homem decente desse. Um coitado desse, pelo amor de Deus, vai cair na cadeia brasileira. As cadeias brasileiras são infestadas de doenças, são em estado de depredadas, em estado de abandono, muito esculhambadas, né? O juiz justificou sua sentença para soltar Pisolato e não enviá-lo extraditado para o Brasil para cumprir pena pelo seu crime aqui, que ainda ele deveria sofrer a pena de morte para quem desvia dinheiro do erário público. Mas não, o juiz estava preocupado se a cadeia dele era boa. Eu queria que a cadeia dele tivesse talvez piscina, ar-condicionado, um grande playground, campinho de futebol society, né, sala de jogos. Eu penso isso, né? Afinal de contas, é um honrado criminoso. Para que a pessoa vem para submeter a um estado degradante desse, de ficar nas cadeias brasileiras que chega comida na hora certa todos os dias, café, almoço, janta, banho de sol, tem quadras de esporte. Não, é muito pouco para um bom cidadão como o Pisolato. Pois é, a justiça estava preocupada, a justiça italiana, se ele ia ter uma vida boa, não um ambiente escuro, insalubre, né? Coitado. Então essa é a justiça dos homens. Século XXI. É como diz, eles querem ressocializar, eles querem incluir. O bandido vai, exclui a vítima da vida com latrocínio, cometendo toda sorte de barbaridades, e a justiça humana pervertendo a justiça, querendo dar todas as boas condições para o cara. Além de que no Brasil ainda tem o auxílio reclusão, outra aberração. O cara praticamente é indenizado ao ser preso. Se o cara rouba e mata um latrocínio, ele rouba o carro e mata a vítima não vai ser indenizada de nada pelo Estado. Mas o Estado brasileiro indeniza o ladrão. Ele fica na cadeia, mas fica recebendo o chamado auxílio reclusão. Pervertendo a justiça, cara. Isso me deixa doente. Essas barbaridades que eu vejo no século XX estão me deixando literalmente doente. Eu não aguento. Mas nem ver notícia, cara. É tanta barbaridade, meu Deus do céu. E tanta barbaridade. Já não basta todos os seres humanos ter a natureza corrompida, mas quando você vê a justiça corrompida, meu Deus do céu. Mas isso não é exclusividade do século XXI, né? A história da humanidade foi assim, pervertendo sempre a justiça. Quantas execuções houve, pena de morte, por razões banais. E você vê depois, agora no século XXI, as pessoas cometendo tantas barbaridades que deveriam sofrer a pena de morte, são tratados bem. Quantos casos daria para dar de exemplo, meu Deus. Então, quando eu sou professor de história, né? Quando eu leio, quando eu vejo documentários sobre a história da humanidade, já vi milhares de documentários, eu fico profundamente decepcionado, cara. Não vejo a hora de ir embora desse mundo. Não tenho depressão não tenho não. Mas não vejo a hora de ir embora desse mundo para viver no reino de Deus, cara. Que nisso eu acredito. Em Deus eu acredito. Nele eu acredito. Numa sociedade em que Deus governa e domina, eu acredito. Na humanidade não acredito em nada. 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 Somos decepção pura. Deus tenha piedade de nós.